É claro que a gente também não deve ficar, né, esperando o tempo todo esse reconhecimento. Mas é muito estranho alguém próximo a você ser apático àquilo que você está fazendo, está construindo. É realmente muito estranho. E esse é um sinal de que tem alguma coisa errada. Às vezes a gente para de desenvolver alguma coisa que Deus já nos entregou, mas a gente vai até um certo ponto, porque começa a comparar, perder tempo, e não acaba desenvolvendo o que Deus nos deu. Então a missão não vai ser cumprida, porque a gente perdeu tempo olhando pro vizinho. Essa questão da comparação, da inveja, ela está tudo enraizada também na sua falta de identidade, a falta de clareza do seu propósito. Então, quando a pessoa não tem clareza do propósito dela, quando ela não tem identidade, ela tá sofrendo muito. Ela tá perdida, ela não tá bem com ela mesma. E não quer dizer que o florescer meu vai ser igual ao seu, porque a macieira, o florescer dela, talvez não seja igual ao da laranjeira. Exato. Então, cada árvore tem o seu tempo a florescer e nós somos iguais. Exato. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas Podem Deus. Meu nome é Júlia Valentim. Meu nome é Kathleen Silva. E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, Kathleen. Meu Deus, vai dar o que falar. Vai dar o que falar. É um tabu entre nós cristãos, mas é um tema muito importante a ser dito. Então nós vamos falar sobre a inveja. Mas não aquela inveja que as pessoas sentem da gente, né? A inveja que nós sentimos, mas não admitimos. Então é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Exatamente. Kathleen, você já sentiu inveja em algum momento da sua vida? Se eu falar que não, já pode me arrebatar e direto pro céu, que eu já ganhei a vida eterna. É claro que já. Claro. É claro que já. Eu acho que em todas as fases da nossa vida, a gente já desde criança, a gente sente inveja do amiguinho que tem aquele brinquedo. A gente não pode dizer que não sente inveja. Claro, porque é algo que vem da nossa carne, né? Como Paulo chama de obras da carne. Então, com certeza, sim, eu já senti inveja. Eu já falei sobre isso num vídeo do meu canal. E é algo que nós temos dificuldade de admitir, é um tabu, né? Então, a gente fala sobre Sempre tem uma desculpa, né? Exato. E a gente dá outros nomes, né? A gente coloca outros nomes nesse sentimento que é a inveja. Então, é algo que nós não admitimos, inclusive aí está o perigo, em não admitir. Porque como é que o Senhor vai curar, né? Vai tratar aquilo que nós nem falamos ou nós nem admitimos que está ali, né? Então... E muitas vezes, por não admitir, vai virando uma bola de neve. Aquele sentimento que era talvez pequenininho no início, vai se tornando grande, grande, grande. Quando você vê, e você começa a contaminar quem está ao teu redor. E aí que tá o perigo, gente. Por quê? Se a gente não reconhece, a gente não se arrepende. E se a gente não se arrepende, como é que nós vamos alcançar o perdão? Então, é muito perigoso e eu acho muito importante você se avaliar nesse sentido. Como é que a pessoa identifica? Eita! Então, porque tem sinais, dão sinais. Assim, quando você já é uma pessoa, eu acredito que você já tem uma maturidade espiritual maior, que você está perto de Deus, o Espírito Santo já te aponta, já começa a te doer, ficar desconfortável. Eu acho que esse é o começo, né? Mas como que a pessoa diz, poxa, isso que eu tô sentindo na verdade é inveja? É difícil, né? É difícil você chegar nesse reconhecimento, mas é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar sobre a raiz, sobre os sinais, sobre o antídoto da inveja, tá? Então fica aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre isso. A raiz. A raiz da inveja é a comparação. Então, a comparação, ela é uma porta, eu costumo dizer que é uma porta de entrada para a inveja. A comparação é algo natural, né? Eu acho que todas nós nos comparamos em algum momento. Não é algo saudável, mas é algo natural do ser humano. Não tem como você não se comparar o tempo todo com as pessoas. Só que qual é o nível de profundidade dessa comparação? E eu acho que para nós mulheres é um pouquinho mais forte. Eu acho que a nível de homem, a comparação vai lá, né? De mais status de talvez profissional, de carro, disso, de aquilo. Mulher não, mulher já começa meu cabelo. Né? Tudo, minha pele, né? Minha roupa. É muito detalhe, cara. É muita coisa.
E isso daí, eu acredito que o inimigo, ele usa muito contra nós. Com certeza. Sim. E vai desgastando, e vai ali, né? Sim, porque tem essas duas vertentes, né? É algo que já provém da nossa carne, nós já temos essa inclinação para o pecado. E o inimigo, com certeza, ele usa as nossas fraquezas. Né? Ele usa tudo isso para poder gerar situações, para poder... E, principalmente, ele usa de uma forma muito sutil. Por quê? Porque se a gente não sabe que tem algo errado, a gente não vai corrigir. Então, a gente vai seguindo, achando que tá tudo bem, né? E aí que tá o problema, achar que tá tudo bem. Outro problema também, outra raiz, na verdade, é a falta de confiança em Deus. Exatamente. Eu olho mais pro outro do que para Deus, né? O meu foco tá errado, né? E é isso aí. Eu não tô ali naquele... Porque quando você não confia que o Senhor, ele tem um plano para a sua vida de uma forma individual, você não confia que o Senhor sabe de todas as coisas. Gente, quando eu sinto inveja do meu irmão, da minha irmã, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim, o Senhor esqueceu de mim, não está cuidando de mim. Uai, entregou algo para ela. Tem filho preferido. Exatamente, entende? Então, essa falta de confiança. Então, se você não confia que o Senhor cuida de você, que o Senhor tem um plano para você de uma forma individual e que Ele sabe o tempo de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, você acaba se inclinando para esse lado, porque você olha para o seu irmão e só olha aquilo que ele recebeu. É como se você não fosse receber. Como se Deus tivesse valoriza o que Deus tem para ti, né? Também, exatamente. Valorizar o que Deus tem para ti. E nos teus olhos, de repente, parece que é menor. Porque, né, é isso que a inveja faz, né? Ela diminui o que tu tem, faz crescer ali a grama do vizinho mais verde, A grama do vizinho é mais verde. E é isso que acontece. E você desvaloriza o que Deus está te dando. Exatamente. Por quê? Porque gera uma insatisfação. É literalmente uma... Sabe aqueles dominós que vão caindo? Cai e vai derrubando todos? É uma bola de neve. Então, temos aqui os sinais, entrando já nos sinais, que muitas vezes a gente, como eu falei, né, a gente não admite ou a gente não consegue identificar aquilo, mas há sinais, tá? Então, fica atenta. Talvez você nunca desejou mal de alguém. Talvez você nunca chegou no ponto de querer que aquela pessoa se dê mal, né? Mas você já ficou incomodada quando aquela pessoa conquistou algo. Sabe aquele incômodo? Você ouve sobre aquela conquista daquela pessoa, mas no fundo, lá no fundo, que você e Deus sabe, você ficou incomodada, você ficou entristecida, você ficou abatida com aquela notícia, com aquela boa notícia sobre o seu irmão. Uma vez eu tive uma sessão de terapia e ela me explicou alguma coisa que eu estava lembrando agora, que eu acho que é bem relevante. A pessoa que tem muita inveja, ela normalmente vai ter as amizades numa régua muito baixa, menor que a dela. Por quê? Porque ela não vai querer ter uma amiga bonita, bem realizada, porque ela não vai conseguir elogiar aquela pessoa. Lidar com o brilho daquela pessoa. Aquilo. Então, assim, normalmente, estamos falando aí de graus de inveja, né? Mas normalmente, a pessoa que carrega essa inveja muito grande, a régua dela é muito baixa. Então, ela vai ter amizades que precisam de ajuda o tempo inteiro, porque ela gosta de ajudar, mas ela não gosta de celebrar. De celebrar, né? Aquilo que Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quem que tá ao nosso redor, né? Ali, as nossas amigas. Eu amo ter amiga linda. Eu amo elogiar, né? Exato. E é algo que a gente comentou no episódio passado. Eu amo elogiar. Nossa, teu cabelo tá lindo, tua pele. Sim, o que tu faz com a tua pele? Esse anseio também de encorajar. Eu acho que é algo que... acho algo natural nosso. De encorajar, de procurar algo naquela pessoa de uma forma muito genuína mesmo. Pra encorajar. Inclusive, ver algo que aquela pessoa ainda não enxerga. Tem muito esse olhar, assim, de... É verdade, porque em muitos elogios a pessoa vai dizer assim... Tu acha? E tu vê que é genuína, assim, tipo assim, nem tinha reparado que isso é bonito em mim, né? E então, até mesmo na personalidade daquela pessoa, no potencial daquela pessoa, de algo que ela pode vir a construir, que ela nem tinha parado pra pensar. Fala assim, nossa, mas eu te vejo sim, eu te vejo fazendo isso. E ela, sério? Vejo. E muitas vezes as pessoas até se assustam, porque parece que é algo tão fora da caixinha, mas que você vê genuinamente, você enxerga realmente aquele potencial daquela pessoa. E falando de sinais, Júlia,
Assim, nós somos, eu, Kathleen, Júlia aqui, nós somos mulheres em construção. A Júlia já começou aí já pegando fogo, me perguntando se alguma vez senti inveja. É claro que eu já senti inveja. É claro que todos os dias eu tenho que acordar e pedir pro Espírito Santo para que eu seja mais parecida com Jesus. Uhum. Então é uma coisa que o inimigo nos tenta todos os dias, né? É da nossa natureza pecar. Sim. Mas é uma coisa que eu noto, né? Nós notamos assim que quando você está trabalhando num projeto, as pessoas ao teu redor, que você mais às vezes espera, não tá ali para te dizer, uau, que legal, né? Que projeto legal. Falta de celebração. Então, isso aí, sinais, o sinal de que, né, a pessoa tá aí, infelizmente, como que a gente pode dizer, acometida de inveja, ou se você não consegue celebrar, ou se as pessoas ao seu redor não conseguem celebrar, é porque tem alguma coisa errada. Porque não é normal. Eu vi a minha amiga... E pessoas próximas, né? Tipo assim, gente, tem pessoas que realmente não ligam, é indiferente se o que você fez, o que você perdeu, ok. Mas tem pessoas próximas, pessoas, inclusive, que oraram com você, ou que te ajudaram, que choraram contigo, cara. Que estiveram ali naquele momento de, né? Como eu acho que eu já citei aqui também num episódio, aquele momento de amadurecimento, de busca por esse crescimento, e quando o crescimento chega, o amadurecimento chega, parece que aquela pessoa finge que é o próximo aqui, ó, falso desinteresse. É como se você não existisse, né? Algo assim, uma apatia diante daquilo que você celebrou, daquilo que você conquistou. É claro que a gente também não deve ficar, né, esperando o tempo todo esse reconhecimento. Mas é muito estranho alguém próximo a você ser apático àquilo que você está fazendo, está construindo. É realmente muito estranho. E esse é um sinal de que tem alguma coisa errada, sabe? E entrando nesse ponto, é algo que foge um pouquinho do nosso roteiro, porque é sobre a inveja que sentem da gente. Mas eu tenho algo importante para dizer sobre isso. Como lidar com esse sentimento? Então, por exemplo, eu vejo que tenho amigas próximas que não estão celebrando aquilo que eu estou, né, construindo, aquilo que eu estou fazendo. E isso gera em mim um sentimento de tristeza, isso gera algo em mim. E se eu não vigiar, isso pode gerar até um ressentimento da ação daquela pessoa. E vira ali uma intriga, uma bola de neve, né? Uma divisão. Isso é algo muito perigoso também, principalmente dentro das igrejas, né? Então, qual que é o meu conselho? O que eu aprendi nesse sentido? É você entender que aquela pessoa provavelmente está lutando contra essa inveja. E você olhar para ela com um sentimento de compaixão. Então, sim, a nossa primeira reação é sentir raiva daquela pessoa que está nos desmerecendo de uma forma indireta, né? Está fingindo que você não existe. Isso gera, assim, um sentimento negativo na gente. Mas tente se colocar no lugar daquela pessoa. Olhe para ela com compaixão. Ela também está em fase de construção. Ela também está amadurecendo, buscando ser melhor. Então... É aquele negócio, né, Júlia? Cada um dá o que tem dentro do coração. Sim. E eu falo isso com bastante temor, assim, porque por muito tempo da minha vida, eu era uma pessoa amarga. E eu dava o que estava no meu coração. Sim. Então, o que a Júlia está dizendo realmente faz muito sentido. A primeira reação é ter raiva. Ter raiva, assim, sim. Como assim? Chorou comigo, agora não quer celebrar comigo? Sim. Né? Mas, assim, é compaixão mesmo, porque a gente dá o que a gente tem no nosso coração. E aquela pessoa talvez é digna de compaixão, porque não está passando por um momento também bom. Com certeza, exatamente. Assim como nós também precisamos da compaixão de outras pessoas, da compaixão de Deus, né? Então, ter esse olhar de misericórdia, a mesma misericórdia que nos alcançou, alcançar essas pessoas também. E orar por essa pessoa. E orar para que ela seja abençoada, para que ela encontre... Porque, normalmente... Essa questão da comparação, da inveja, ela está tudo enraizada também na sua falta de identidade, ou falta de clareza do seu propósito. Então, quando a pessoa ela não tem clareza do propósito dela, quando ela não tem identidade, ela está sofrendo muito. Ela está perdida, ela não está bem com ela mesma. Então, ore para que ela encontre o propósito dela, para que ela encontre o caminho dela, literalmente, ali, o que ela foi chamada para fazer. Porque eu tenho certeza que ela vai brilhar, porque Deus entregou... Porque ela já tem, né? Já tem, Deus entregou para cada uma de nós. Exatamente. E ela está deixando, assim, de fazer aquilo que provavelmente ela vai fazer com muita excelência, porque é algo natural dela, para poder
E cuidar para que nós não sejamos essas pessoas, né? Não, sim, Vamos exatamente. Fazer aí realmente uma inspeção dentro de nós, né? Será Com que eu estou certeza. celebrando com as minhas amigas? Será que eu estou celebrando com as pessoas da minha família que passaram por um momento difícil e agora estão... Exato. A gente não... Porque às vezes a gente olha, mas ele está fazendo comigo, mas e nós, né? Então vamos fazer a nossa inspeção primeiro, antes de começar a olhar ao nosso redor. Não, com certeza. E é esse o tema principal desse podcast. Exatamente. É justamente olharmos Deu uma para fugidinha, nós. mas é olhar para nós olhar para primeiro. nós, sobre a inveja que nós sentimos, mas não admitimos. Então, voltando aqui para os sinais. Críticas, né? Aquelas críticas disfarçadas. Exato. Então, o tempo todo ali criticando, procurando um defeito. É claro que nós temos pessoas de confiança na qual a gente pede aquele feedback, né? O que eu posso melhorar? Mas você vê que é algo genuíno, né? Agora, quando é algo que é só para te desanimar, só para... Crítica constante. só para apontar aquilo que tá errado, para te desanimar mesmo, realmente é um sinal de que não tá bem. E ressentimento. O ressentimento com Deus. Justamente aquilo que a gente falou no início, né? Por que o Senhor está dando para aquela pessoa? Por que está dando isso para Kathleen e não está dando para mim? Deus não tem filhas preferidas. Isso é certeza. O que ele tem é propósito diferente para cada um. Com certeza. E vai receber quem está ali... Alinhada, né? Então, se eu estou ocupada com o propósito da Kathleen, da minha irmãzinha... Como é que eu vou parar para pensar no meu propósito, para me dedicar, para até mesmo descobrir o meu propósito, né? Então é complicado. Então você vê que é uma bola de neve que você vai se enfiando e é realmente uma armadilha difícil de sair. Exatamente. É difícil de sair. Depois que você entrou, que você já está ali... porque normalmente, infelizmente, a gente tem esse jeito de ser mulheres. A gente alimenta, fomenta aquilo ali e vai crescendo. E você vai... É porque aquilo que você alimenta, né? E aquele negócio da fofoca chegar em você e parar em você, né? A mesma coisa, né? Se bateu em você, só vê que tá errado e já corre para Deus. Não vai colocar aquilo ali em mais pessoas da tua família. Porque quanto mais, ou da tua amizade, ou do meio que você tá. Porque a inveja que bateu em você, você consegue rapidinho colocar para todo mundo que tá ao teu redor também. Exato, né? Fulano tá com inveja de mim, fulano fez isso. E daí a outra pessoa, é verdade, não tinha notado. E daí já começa Tem que ali... tomar muito cuidado para quem você abre os seus sentimentos. Claro que nós temos amigas, né? Pessoas que a gente leva isso, nossos líderes, amigas muito próximas. Que vai parar neles também, vai parar neles também, que ele vai... E não vai infectar eles, Não vai infectar eles e vão te dar um conselho com sabedoria e não... colocar mais gasolina, né? Mais combustível naquele problema, né? Naquele fogo. E também algo muito... que é parecido com você desejar mal, que não chega a ser desejar mal, mas é você ficar... Sabe aquela satisfação lá no fundo de que algo deu errado? Nossa, não deu certo. Né? E no fundo você tá satisfeito com aquilo. E falando assim, parece um absurdo, né? Parece que somos monstros, né? Por sentir isso. Mas é algo assim, da nossa natural, carne. É algo da nossa carne, sabe? E a gente tá falando, de repente, de sentimento. Você não vai nem chegar a proferir palavras, mas você vai ficar assim... O oculto do seu coração, que às vezes você não identifica. Às vezes nós não identificamos, mas Deus tá vendo, Deus sabe, né? E aí que entra, porque o Espírito Santo ele vai mostrando pra gente. Aí que entra a parte de estar conectada com ele, né? Exatamente. Porque vai ter alguns sentimentos que você vai começar assim, não tá certo. Eu senti isso, mas não tá certo. Aquele incômodo, né? Aquele incômodo. E você, literalmente, quando você está na fonte, né? A gente falou no episódio passado, na fonte ali do Espírito Santo, aquilo vai te gerando... Como é que fala? É como se você repudiasse aquilo. Você está sentindo aquilo, mas você não quer sentir. Você repudia aquilo. Você se entristece com o pecado. Você se entristece com aquela sua atitude, com aquele seu sentimento. É algo que está aqui, eu quero tirar, não consigo tirar sozinha, mas eu quero muito, eu me entristeço com aquilo. Então, isso é tudo a ação do Espírito Santo. De você realmente repudiar o pecado. Você se entristecer com o pecado. Saber que você está entristecendo ao Senhor. É algo que só o Espírito Santo faz. Exatamente. E
A inveja, ela é às vezes um sentimento que você pensa assim, eu não queria destruir você, mas eu queria ser você. Eu queria estar no seu lugar. Então, isso acontece muito no mundo corporativo, né, no mundo profissional, em relação a posições. É verdade. É muito competitivo, Júlia. E aqui não é diferente do Brasil. Em qualquer lugar do mundo. Com certeza, eu senti isso muito tempo. E eu senti, assim, por muitas vezes que realmente, assim, era um espírito, assim mesmo, sabe? Uma coisa, assim, de... você é uma imigrante, primeiro, né? Uma imigrante que veio de outro país, né? E você tá aqui tomando um lugar que deveria ser nosso. Sabe? Você fala entre os imigrantes e os nativos, né? Isso, eu senti isso, assim. Como assim? O inglês dela tem um acento, um sotaque... Que vê que não é inglesa. Mas assim, tá num cargo de liderança, como assim? Então, é uma inveja e é uma coisa que você tem que estar preparado espiritualmente. Porque aquilo pode te atingir realmente, pode, né, te contaminar, pode te deixar para baixo. Porque no mundo corporativo vale tudo. Então... Principalmente pessoas que não têm princípios. Que não têm princípios. E normalmente, né, onde você trabalha ali vai ter infelizmente vai ter a menor porcentagem de pessoas cristãs ou né, que seguem o evangelho. E realmente é uma luta espiritual, mas é uma luta ali também de poder, de tudo, de autoridade. Então, assim, no mundo corporativo é complicado a inveja. Sim. E a gente tem que estar revestida aí da oração, jejum e... Eu creio que a inveja, ela não nos atinge como uma força, aquela pessoa emanou aquela inveja e me atingiu. Eu, Júlia, não entendo dessa forma. Eu entendo que sim, uma pessoa invejosa que está próxima de você, ela pode te fazer mal. Por exemplo, eu estou aqui com você, a gente trabalha juntas, e eu tenho muito acesso a você, eu posso te prejudicar de alguma forma motivada pelo meu sentimento de inveja. Mas não que o meu sentimento em si vai te afetar, porque nós temos um Deus poderoso. Exatamente. São as ações dela ali. São as ações dela motivadas pela Porque inveja. Existe muito, assim, no mundo corporativo de, tipo assim, vou te sacanear de verdade, né? Vou te sacanear. O teu projeto não vai dar certo, porque tu depende do meu departamento não vai te ajudar, Se depender de mim, você não vai passar. E eu trabalhei muito tempo nessa área. Desculpa, estamos saindo um pouquinho aqui, mas eu acho que é bem válido, porque nós mulheres, né, estamos aqui ouvindo, e eu acho que tem muitas mulheres também que estão nesse momento, talvez trabalhando numa empresa que está sofrendo isso. Eu acho que é legal, né? Eu trabalhava numa área que era qualidade, meio ambiente e pesquisa e desenvolvimento. Então, eram praticamente 3 departamentos dentro de um só. Na área de meio ambiente, tinha um projeto muito grande, que era do Net Zero, que é diminuir a emissão de carbono, etc. Carbono. E para isso funcionar dentro de uma empresa, quem trabalha com isso vai saber, vai precisar de ajuda de todos os outros departamentos, porque não é só o departamento do meio ambiente que vai fazer a diferença. Então, eu precisava ali ajuda desde o RH, do financeiro, de todos os departamentos. Então, chegou no momento que Deus, né, me abençoou tanto, que eu estava numa posição assim que eu estava ali lá no website, estava fazendo podcast, estava fazendo um monte de coisa, o meu nome estava lá nas alturas, a Kathleen é imigrante. Como assim? Porque ela, ganhando, querendo ou não, eles precisavam escolher alguém para que ganhasse ali o glamour, vamos dizer assim, daquele projeto. Obviamente, eu era a líder do projeto. Deus me deu aí uma graça de estar na frente de uma câmera e conseguir falar, mesmo que era em outra língua. Então, assim, fechou, a Kathleen. Então, assim, eu com o marketing, eu tinha muito convívio com o departamento de marketing, porque tudo Kathleen pode fazer isso aqui. Só que isso, Júlia, foi gerando uma inveja tão grande nos outros departamentos que começou a travar o meu projeto. Assim, meu Deus, e agora? Né? E eu preciso deles. Eu preciso deles. E daí como é que tu faz, né? Mas assim, é muito forte. Sim, e voltando para a inveja dentro da igreja, né, que é algo muito comum, mesmo a gente não admitindo, mas é algo muito comum, eu acho que envolve muito essa questão dos dons, né? Dos dons e talentos ali, do ministério. Porque na igreja é muito sobre departamentos, dons e ministérios. Então, se eu não me destaco eu estou no grupo de casais, eu estou no grupo de jovens, de adolescentes, de louvor, de mídia, ou se eu não estou em nenhum, mas vejo todo mundo lá com alguma missão, com algum, né? Isso acaba gerando.
E daí a fulana se destaca mais que eu. Então, eu acho que é ali que começa, né? Sim, também. E até mesmo a questão... Às vezes a pessoa ela não está em nenhum ministério envolvida ainda, né? Falando de cargos. Mas ela tem um dom. Porque todos nós temos um dom. E às vezes o dom daquela pessoa de comunicação, o dom daquela pessoa é da alegria. Sabe aquela pessoa que chega e muda o ambiente? Aquela pessoa que chama a atenção mesmo de uma forma natural. Não é algo que ela faz proposital. Sim. Aquela pessoa que você quer estar do lado, que você quer convidar para viajar com aquela pessoa. Aquela pessoa gostosa, que ela chega, muda tudo, chama atenção, as atenções vão toda para ela. Então, eu acho que isso é um dom, né, daquela pessoa e é algo que pode chamar, pode despertar a inveja também, pode despertar um sentimento negativo. Então, eu vejo como... Quando você repudia, quando você rejeita o dom de alguém, você deixa de ser abençoado. Porque eu rejeito o dom daquela pessoa. Eu rejeito a alegria da Kathleen, por exemplo. Eu não vou querer estar perto dela. Eu vou querer, né, ofuscar ali. É como se eu literalmente fingisse que ela não existisse. Exatamente. E nós deixamos de ser abençoados como igreja, como corpo. Isso começa bem sutil, começa com desconforto quando tu vê a outra pessoa. Nossa, mas para que se chamar? Para que se... para que chamar tanta atenção? Nossa, né? Precisa disso? É bem isso. Invejas de dons, de voz, né? Às vezes no louvor, eu acredito que o pessoal... Gente, como eu queria. Eu tenho até o testemunho, tá? Eu era tão desafinada. Ninguém me faz. Eu era muito desafinada. E eu tava numa igreja na época, nos jovens, e a gente tinha um grupo de louvor muito lindo. Até hoje, aquele grupo de louvor agora, depois agora de muitos anos, né? Continua a mesma líder que era da minha época e ela tem inclusive um podcast, ela tem uma empresa assim mesmo de comunicação e ela tem um podcast e ela tem esse grupo de louvor dos jovens, que existem ainda pessoas nesse grupo que eram da minha época, jovens e mais adultos, né, vamos dizer assim. Enfim, era um grupo de talento. Sim. E eu era desafinada, Júlia. Como eu queria. Então, naquela época, eu admito, eu sentia muita inveja. Mas assim, não era assim uma coisa assim que me corroía, mas assim, eu queria estar lá, eu queria estar Você também. Se comparava e não aceitava não estar, né? Não Exatamente. ter o mesmo dom. Mas o que eu fiz? Eu comecei a orar a Deus, assim, Senhor, eu quero tanto cantar. Eu não preciso ser uma cantora profissional, mas eu quero pelo menos saber cantar para estar no meio do grupo. Eu não preciso me destacar e estar lá. Fazer parte daquele grupo, né? E guria, Deus me deu. Foi uma vez, eu orei muito, eu jejuei muito e Deus me deu a voz e assim, foi Deus que me deu, porque eu não fazia aula de música nada. E foi naquele momento? Foi naquele momento que eu estava vivendo, porque aquilo estava me corroendo e eu pedi muito para Deus e Deus me deu e foi assim e eu comecei a cantar e hoje em dia eu não sou uma profissional, mas eu não sou desafinada igual era. E eu acho que o grupo de louvor, tô falando tudo isso, tá no meu testemunho para dizer, o grupo de louvor realmente, ele é muito tentado, porque eles estão lá na frente. Né? Sempre, literalmente na frente. Então é uma coisa que chama, eu acho, assim, muita inveja. E que a gente tem que estar assim, muito, né, perto de Deus para que esse sentimento não nos corroa por dentro. Eu acho que até mais do que alguém que está de fora, mas outro alguém que está dentro. Outro alguém que está dentro. É uma competição, né? Acho que é uma competição. Porque eu acho que é algo assim... A inveja acho que é algo assim mais próximo. Igual, por exemplo, a gente fala assim, eu tenho inveja de um famoso, alguém que a gente conhece de longe, só pela fama. Isso não é inveja. A inveja, acho que ela surge da proximidade. Mas espera aí, essa pessoa está na mesma posição que eu, saiu do mesmo lugar, mas ela está se destacando mais do que eu, ela está sei lá, eu acho que é algo mais próximo assim, eu acredito. E isso vai acontecer em qualquer departamento da igreja, em qualquer área ali, né? Sim. Com certeza. Um se destaca mais que o outro, corre sempre o risco, então, desse sentimento ruim. E ali a gente, para além da nossa carne, né, a gente está sendo tentado o tempo todo, né? Porque o inimigo, ele quer gerar essa divisão na igreja. Então, ele vai ali plantando, vai ali colocando uma coisinha ali, uma coisinha, sabe? Até literalmente... A gente tem que estar 100%... entendendo que Deus nunca vai gerar uma competição. Ele vai complementar
Com certeza. Mas Deus, ele não vai gerar competição. Então, ele jamais colocaria eu e a Júlia aqui para nós duas competir. Quem que vai se destacar mais no Elas Podem em Deus, por exemplo. Com certeza. Né? Uma complementa a outra. Nós somos totalmente diferentes, ainda não entendemos. Quer dizer, entendemos porque Deus nos uniu. Sim, mas tá se encaixando. Tá se encaixando. Mas, assim, muito diferente uma da outra. E, assim, eu não tô aqui para querer ser mais que a Júlia mais que eu. A gente vai se complementar. Então, nós duas juntas, nós vamos, né, se Deus quiser, conseguir entregar o que Deus tem de propósito para nossa vida. Sim, com certeza. E falando, parece ser algo assim, é só falar é fácil. E de fato, falar é fácil. Mas não... A gente já vai chegar lá na prática, mas isso tudo vem de um amadurecimento. Ter consciência de que eu tenho os meus dons, os meus talentos, a Kathleen tem os dela, e a gente vai se complementando. Isso surge de um amadurecimento que vem do Espírito Santo. Então, não é algo assim que você vira uma chavinha, agora eu vou ser madura. É algo que você vai... Que bom se fosse assim. Seria, né? Mas é algo assim que vai... Literalmente, é um processo, é um amadurecimento ali conforme a sua busca, né? Comparação que gera autodestruição. Às vezes a gente para de desenvolver alguma coisa que Deus já nos entregou, mas a gente vai até um certo ponto, porque começa a comparar, perder tempo, e não acaba desenvolvendo o que Deus nos deu. Então a missão não vai ser cumprida, porque a gente perdeu tempo olhando para o vizinho que... Sim. E veja, é um caminho muito sutil. Se você parar para mapear, você vai conseguir identificar. Primeiro começa na comparação. E essa comparação, ela vai gerando o quê? Uma insatisfação dentro de você. Uma insatisfação com aquilo que você tem. Nossa, mas o da Kathleen é melhor. Nossa, mas o da Kathleen tá mais bonito. Então, você vai começando não só a supervalorizar aquilo que o outro tem, mas também a diminuir aquilo que você tem. Então, você vai perdendo o prazer naquilo que você tem. Você vai perdendo a satisfação. Isso vai gerando em você uma ingratidão. Olha só o perigo disso. Vai gerando em você uma ingratidão. Você não vai conseguir ser capaz de agradecer por aquilo que você tem. E você vai gerando uma ingratidão. A ingratidão vai te gerando murmurações. Porque se você não está satisfeito com aquilo que você tem, com a sua vida, com as suas coisas, naturalmente você vai começar a murmurar. Porque, na verdade, Júlia, você está ocupando um lugar que não é seu, né? Você está num lugar que não é teu. Está desejando um lugar que não é teu. Você está se colocando, né? Se desejando, é isso aí. Se colocando num lugar que não é teu. E está esperando aquilo acontecer contigo, mas não é para ti. Deus tem outra coisa, né? Exatamente. E às vezes, até sim, às vezes você até vai ser abençoado naquela área também, mas não é o seu momento. Deus sabe de todas as coisas, tem tempo para todas as coisas. E você tem o seu processo com Deus. Foca no seu processo com Deus, para de focar no processo do irmão. Isso. E essa murmuração, nós sabemos que ela vai nos afastando do Senhor. A murmuração é algo que nos afasta do Senhor. Você não está sendo grato por aquilo que você tem, pela sua vida. Perde totalmente a gratidão, né? Esquece de agradecer, só reclama. Exatamente, isso é muito perigoso, porque isso vai te gerando um descontentamento. Um descontentamento. E eu trouxe aqui um versículo que está em Provérbios. Só um minuto, gente. Cadê, Kathleen? Versículo... Se encontrar aí primeiro, pode ler, por favor. Provérbios 14:30. Encontrei. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Provérbios 14:30. Ou seja, a inveja é como câncer nos ossos. Ela apodrece o seu interior. É algo que te destrói, literalmente por dentro. Te destrói. E o contrário da inveja é o contentamento, que a própria palavra diz que dá saúde ao corpo. Então, esse descontentamento vai te levando para um lugar tão perigoso, que eu me atrevo a dizer que te leva até para um estado de depressão. Certamente, em alguns casos, né? Sim. Tem o nível de inveja que vai te levar a adoecer fisicamente, né? Exatamente. Porque você não está satisfeito com a sua vida. É comprovado, né? Que se você não é grato, você
pode, de alguma forma, adoecer suas células. E eu sei que tem um estudo, porque o Jean, uma vez, meu marido, comentou sobre isso, sobre você ter esse sentimento de gratidão sempre, de ver as coisas de um lado, né, positivo. Então, e a inveja, ela é o oposto. Uhum. Então, dependendo do nível, você pode literalmente adoecer. Sim, sim. E a Bíblia fala isso, né? É. Então, literalmente, é algo que... Porque se você não tem sentido na sua vida, porque o seu sentido está totalmente voltado para aquilo que a outra pessoa está fazendo. Então, você não está focado na sua vida, no seu propósito. Você não tem sentido. Tudo que você faz parece que é menor diante daquilo que o outro está fazendo. Você vai entrando num estado de descontentamento que aquilo te leva para, literalmente, para uma depressão. Uhum. Você fica perdida em si, naquilo que você é, naquilo que você precisa fazer, e te afasta de Deus também. E eu acho que ter contentamento é descansar em Deus e não ter esse espírito aí de competição. A competição, ela é boa até um nível, é saudável, mas assim, a gente tá falando de inveja, né? Então é uma competição desmedida, sem medidas. Sim, né? Sim, uma ambição. Uma ambição que vai te fazer de mal. algo que você... E nem precisa. Gente, muitas vezes já vi situações de que não é algo nem que você quer. E até eu já senti isso, tá? Não era algo nem que eu desejava, nem era o meu sonho. Mas aquilo passou a ser uma meta, um desejo. Olha só pra você que perigo. E era uma coisa que eu nem tinha até então. E aí passa a ser uma meta. Nem me cabia, sabe? Nem era algo que era pra mim. E você deseja aquilo, você passa a querer almejar aquilo. Mas como a gente falou, começa sutil, né? Começa sutil, sem perceber, exatamente. E aqui, caminhando pro final, né? Como diz nosso pastor. Caminhando pro final. Encerrando, o antídoto da inveja, que nós já falamos aqui acima, né? Nós já demos o spoiler, que é o contentamento. Então, o contentamento da saúde ao corpo. É o contentamento, através do contentamento que você vai vencer essa inveja. Uhum. Estar feliz aí com a sua identidade, estar feliz com o que Deus lhe deu. Entender que para cada pessoa Deus trabalha diferente, é individual. E o que Deus te deu não é menos precioso. Sim. Né? Tudo vai... Do olhar que você coloca naquilo, exatamente. Né? Então, ser grato pelo que Deus, Sim. pelo teu propósito. Talvez sejam muitas pessoas que você vai mover, talvez você vai influenciar somente quem está ao seu redor, mas tudo isso é parte do plano de Deus e ser grato por isso. Exatamente. E voltando, né, na confiança, quando você entende e confia que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Então, você não está aqui de uma forma aleatória. Você tem um propósito, você tem um chamado. Você só precisa se colocar diante dessa fonte, buscar diretamente nessa fonte. Foca no seu processo. Foca em alinhar o seu coração ao coração de Deus. Pergunte para Ele. Pede para Ele te revelar a sua identidade, para Ele revelar o propósito que Ele tem na sua vida, os seus dons. E você vai ver como você vai se encher de contentamento, de gratidão, porque você vai entender o seu processo, o seu momento, e você vai lidar de uma forma tão agradável com o dom do outro. Você vai literalmente se colocar no lugar de ser abençoado pelo dom do outro. O dom do outro não vai te gerar uma ameaça, né? Uhum. Não vai te ameaçar, porque você sabe exatamente a sua posição, para o que Deus te chamou para fazer. Você sabe, você tem essa convicção. E você começa a olhar assim para as pessoas com tanto, como é que fala? Admiração, com desfrute mesmo daquilo que aquela pessoa tem para te oferecer, mesmo que ela seja totalmente diferente de você. Porque na verdade esse é o propósito, cada um com o seu dom, trazer um pouco de bom para a vida dos outros. Exatamente. O meu dom, na verdade, é claro que ele é uma honra carregar o dom que eu carrego, mas o meu dom, ele abençoa as pessoas à minha volta. Ele não necessariamente me abençoa. Uhum. É para abençoar as pessoas à minha volta. Então, é um complemento, é um corpo. O fruto da árvore não é para a própria árvore, né? Exatamente. É para alimentar quem vai
Perfeito. Lá pegar uma maçã. Exatamente. Lembrei de uma macieira, né? Aqui a gente vê tanto no Brasil. Onde eu moro, a gente quase não vê macieira, mas é tão legal tu passar, ver uma macieira lá, pegar o fruto e se alimentar. E esse que é o fruto que são os nossos dons, né? Para que outras pessoas se alimentem. Exatamente. E assim como, né, uma árvore, ela tem os processos dela, ela precisa estar enraizada num solo fértil, né? Para poder o quê? Para poder dar um bom fruto. Então, é isso. E tem a estação certa para florescer, para dar o fruto. Exatamente. Então, assim, não quer dizer que o florescer meu vai ser igual ao seu. Porque a macieira, o florescer dela, talvez não seja igual ao da laranjeira. Exato. Então, cada árvore tem o seu tempo para florescer e nós somos iguais. Exatamente. E às vezes são duas laranjeiras, mas cada uma no seu tempo, cada um com o seu processo. Às vezes você foi plantado ali num solo um pouco mais difícil, mas não quer dizer que não vai florescer. E você não vai ser ou parecer menos crente por lutar com isso. Ou por admitir primeiro, né? Exatamente. Porque, como a Júlia falou no início, às vezes a gente acha, nós somos cristãos, então não devemos sentir inveja. Não, é natural nosso. E você não vai parecer menos crente se você começar a lutar contra isso, pedir ajuda, né? Exatamente, é natural. E Romanos 7,19 diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. Então é algo assim que a nossa carne é uma luta diária. É uma luta diária. E a gente precisa humildade para admitir isso. Humildade para admitir isso, exatamente. Então, não tem como você ser curado de algo que você não reconhece. Então, a cura, ela começa onde o orgulho termina. A cura começa onde o orgulho termina. Então, você precisa reconhecer primeiramente para você conseguir atingir o arrependimento. Porque o arrependimento quem gera é o Espírito Santo. Mas se você não reconhecer, como que você vai alcançar esse arrependimento e esse perdão, né? Na prática, o que a gente faz para vencer a inveja? Porque até agora fomos teorias, né? Mas na prática. Assim, de uma forma muito prática, eu creio que, primeiro, você começar a orar por aquela pessoa que você está invejando. Para que Deus abençoe ela ainda mais. Vai parecer uma oração falsa, entre aspas, porque você está, no fundo, com aquele incômodo porque aquela pessoa está vencendo. Mas eu aprendi que quando você ora por aquela pessoa, abençoando ela ainda mais, é como se fosse uma água que passa no seu coração, como se estivesse limpando aquilo do seu coração. As primeiras vai parecer forçado e assim, mas eu não tô falando do coração, mas é um exercício mesmo, um exercício. Aquilo vai gerando... abençoar a pessoa, né? Vai alinhando o seu coração quando você abençoa aquela pessoa que você, no fundo, tá, né... tá incomodado porque ela tá se dando bem. Abençoe, Senhor, que ela prospere ainda mais. E eu creio que o Senhor, da mesma forma que o Senhor fez na vida dela, vai fazer na minha, no meu processo. Então, é você afirmar isso, afirmar a palavra, de que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas, de que há um tempo para todas as coisas, e de que você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Então, quando você afirma essas coisas, você se coloca na sua posição de filha, de alguém que também tem um plano, de alguém que também tem um propósito. Exatamente. E saia da comparação, né? É um exercício também. Sim. Porque por mais que seja um pensamento ou por mais que você realmente fale sobre o que você está sentindo para alguém, tente ali disseminar ali a inveja, é um exercício. Eu vou parar de pensar, eu vou parar de comentar sobre essa pessoa. É decisão. É porque exatamente, aquilo que você alimenta, né? Então, às vezes é algo assim que começou aquele burburinho, aí você, não, peraí. Por que eu estou, né, dando demasiada atenção para isso? Por que eu estou remoendo tanto isso? Então, é realmente você decidir parar de alimentar aquilo também, né? E é como eu falei, ore sobre isso, entregue ao Senhor, confesse, Senhor... Ele sabe, né? Ele sabe ele tudo. Já então sabe, já vai lá e já rasga o teu coração, porque... Ele já sabe. Eu lembro que no início, né, eu não admitia, realmente, eu não admitia, eu achava um absurdo sentir inveja. Eu achava que, não, eu não sinto inveja, isso não é algo que... né, que um cristão deve sentir. E que é um tabu, na verdade, né? Então, eu orava assim, Senhor, que eu pare de me comparar. Eu ia dando, assim, nomes sutis, né? Porque, que eu pare de me comparar com essa pessoa. Ou que eu... não sei, eu orava, assim, dando apelidos mais sutis para aquilo que eu estava sentindo. E eu não era transformada, tá? Eu só estava pensando que eu estava enganando a Deus, né? De uma forma inconsciente.
Mas o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Até que um dia eu realmente me rasguei, abri ali o meu coração. Falei, Deus, eu estou sentindo inveja. Eu sei que isso que eu estou sentindo é inveja. E eu não quero sentir isso. Isso não vem do Senhor. Tira do meu coração esse sentimento negativo. Tira do meu coração tudo isso que está fazendo com que eu pense essas coisas sobre a minha irmã, né? E comece a alinhar o meu coração para que eu entenda o meu chamado. Então, muitas vezes, você precisa realmente assumir para Deus que você está perdido naquela área. O porquê de você estar enciumado com aquilo que aquela pessoa recebeu. Então, Deus, eu não sei ainda quem eu sou. Me mostra. Eu não sei ainda para que eu sirvo. Me mostra. Alinha o meu coração. E as coisas vão acontecendo, gente. É poderoso. Acontece mesmo. E você sabe quando você transformou a inveja, não sei, né? Você tirou a inveja de você, quando você transforma a comparação por intercessão. Quando você para de falar e pensar em comparação e começa, como a Julia falou, orar pela pessoa. Então, aí é que começa a sua transformação. Que a inveja começa a sair de você. Porque é um conjunto de coisas, né? Porque a gente tem que estar... Gente, nós temos que estar vigilantes e atentos. Então, por mais que a gente passe por esse processo que eu acho que é o mais importante, de identificação, de assumir, né? De admitir que você está sentindo inveja, entrega ao Senhor, mas é uma coisa que você tem que estar vigilante o tempo todo. Então, se surgiu aquela questão da comparação, você, Senhor, por que eu estou me comparando esse tanto? Faça aquela autoanálise, vai pro jejum, vai pro joelho. É algo assim que você precisa literalmente estar vigilante, resistir o mal, orar por aquela pessoa, orar pelo seu próprio coração. Então, acho que realmente você vigiar, orar e vigiar o tempo todo, nesse sentido. E para encerrarmos, eu acho que o que eu posso deixar aqui de último conselho, né, se diminua diante do Senhor. Tenha um coração humilde diante do Senhor. Porque o Senhor, ele só entra onde ele encontra espaço. Então, se você está muito cheia de você mesma, o Senhor não vai conseguir encontrar espaço para poder entrar. Coração rendido é a chave, Coração rendido é a chave. É a chave. E é isso aí, estamos todas na mesma caminhada, mulheres em construção. Estamos aqui para ajudar umas às outras e vamos identificar o que ainda está de errado e que precisa melhorar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E é na fonte. Na fonte, é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.